Amados, estamos de volta aqui com essa lição de vida e estaremos hoje entrevistando nosso querido amigo presbítero Wellington Guilherme, ele que é da Igreja Assembleia de Deus do Bacaxeri, né? Fica ali na rua Estados Unidos 833, estará contando um pouco sobre a sua vida, né? Sobre a sua família, sobre o seu trabalho, né? Os testemunhos que Deus colocou na sua vida, do seu ministério. Irmão, tá uma benção, você não pode perder, fica ligadinho conosco aí. A paz do Senhor, presbítero Wellington, é um prazer imenso estar aqui com o senhor. Tudo bem com o senhor? Paz do Senhor Jesus, diácono João Anderson, nosso locutor da Rádio IES. Tudo bem, graças ao bom Deus. Estamos trabalhando, a família vai bem, sempre na correria, né? Vida de servidor público, servo do Senhor, pai de família e também Uber não é fácil, é corrido, né? Mas graças a Deus estamos bem. Deus é bom demais. Maravilha, maravilha. Nos conte um pouco, presbítero Wellington, quem é o senhor, né? Quem é sua família, sua esposa, seu filho, para que nossos ouvintes da Radiés possam te conhecer. Então, João, meu nome é Wellington Guilherme dos Santos, tenho 40 anos, né? Inclusive essa semana, dia 21 de abril, estarei completando aí 40 anos, né? E chegando na meia idade, né? Mas com muita força, muita vontade, muita disposição para fazer a obra do Senhor. Graças ao bom Deus, né? Tenho também minha esposa, Carminha. Ela é uma bênção, auxiliadora, uma serva do Senhor, que tem caminhado conosco, tem nos ajudado a fazer a obra do Senhor. Esposa muito amorosa, companheira, e que já faz algum tempo, né, que nos conhecemos. Temos aí, somos casados desde 2007, né? Então já faz algum tempinho que estamos juntos, né? E o Senhor tem nos abençoado também, tem nos abrilhantado, né, com a vinda do Arthur, já com 10 anos, né? Esse que é quase um xerox, né? Muito parecido comigo no aspecto físico e tantas outras coisas também parecidas com a minha esposa, mas é uma bênção, uma bênção. Graças ao Senhor, temos sido abençoados com uma família linda e que caminha conosco, né? Para um dia morar no céu. Ô, família abençoada. Amado, me diga uma coisa. O senhor é evangélico desde criança? Nos conta um pouquinho sobre essa tua história, algum testemunho de quando você era criança, se Deus já começou a te dar alguma experiência, ou se você não era evangélico, mas nos conta um pouco como era a tua infância. Olha, meu irmão, falar da minha infância é bastante interessante, né? Porque eu, na realidade, nasci um lar cristão, né? Desde sempre vou à igreja, inclusive a igreja da Assembleia de Deus do Bacaxiri ali, e estabelecemos raízes, né? Mas a minha infância foi um tanto quanto conturbada. Com 2 anos, precisei passar por uma cirurgia de hérnia, e naquela época eu não poderia ficar com a minha mãe, né? Eu fiquei com uma pessoa de muita consideração na família, né? A avó Ivone, e ela esteve comigo durante uma semana após a cirurgia, né? E eu não pude ver a minha mãe para que eu não chorasse e os pontos não estourassem, né? Existia essa regra na época, hoje não acontece mais, né? Os pais ficam sempre com os filhos, né? Mas naquela época era assim que acontecia. E assim, depois que dessa semana eu encontrei minha mãe. Eu tinha 2 anos de idade, já falava de tudo. E depois deste encontro, eu falei mamãe e daí me calei durante aproximadamente 2 anos, né? Tive um bloqueio de fala muito sério, muito importante, né? E quando eu estava ali com 7, 8, 9 anos, eu tive bastante dificuldade de fala, era bastante tímido, né? Tive que passar por fonoaudiologia, né? Fonoaudiólogos, mas o Senhor
nos deu graça. Eu aceitei a Jesus, a minha mãe conta que com 5 anos de idade, né? Foi feito apelo na igreja, se não me falha a memória, com o pastor Marcos Antônio, que hoje está nos Estados Unidos, e eu fui à frente, né? O pastor me parece que disse que já que não tem outra pessoa, vamos orar por essa criança que está aceitando a Jesus. E foi com 5 anos de idade, né, que eu aceitei a Jesus. As experiências ficam mais por conta, né, do tempo em que eu vivi na igreja mesmo, como o Senhor me ajudou nessa superação da minha timidez, né, o tempo que vivi como adolescente foi um tempo que sofri bastante com bullying, né, isso que está muito à tona, né, isso que é muito falado na atualidade, eu vivi muito isso. Mas graças ao bom Deus, aos 17 anos eu comecei a participar da intercessão da igreja e o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida de maneira mais efetiva e eu pude superar esse trauma, superar a timidez, superar essas limitações que infelizmente o tempo me trouxe, né? As marcas das vivências acabaram me trazendo, né? Mas é isso aí. A adolescência e a época da infância foi bastante abençoada na presença do Senhor, mas tendo essas dificuldades também. Que bênção, maravilha. Me diga uma coisa, o senhor falou um pouco sobre a sua infância. E como foi sua adolescência, né? Quem sabe ali na casa do Senhor, né? Nos conta um pouco aí sobre como era sua adolescência. Ah, sim, a adolescência na casa do Senhor foi também um tempo bem importante. Até na pergunta anterior já havia falado alguma coisa a respeito, mas foi um tempo muito importante de desenvolvimento ministerial, né? Eu me lembro de ter iniciado as atividades no louvor, né? Que pela bondade de Deus também ministramos louvor na igreja, ter iniciado as atividades no coral da igreja, né? E aprendido bastante coisa. Ainda estamos aprendendo, né? Mas aquela época foi bastante importante porque eu acho que era meio desafinado, né? Eu acho que era, hoje sou menos, né? Mas naquela época era bastante complicado. E me lembro até hoje a época do maestro Misael, né? Que nos conduziu naquela época, um coral que era bem importante. Também a época do Redenção, né? Redenção fez parte da minha história, especialmente com o nosso maestro Edivaldo Andrade. Hoje está em outra denominação, mas ele foi um referencial para mim, me ajudou também a superar algumas coisas, né? Eu me lembro dos ensaios. Uma pessoa tímida era difícil, ele gostava de nos fazer cantar um olhando para o olho do outro, né? Para tentar superar a timidez e também com bastante exigência, mas com muito amor. Ele nos ajudou bastante nesse processo, né? De aprendizado musical, de canto, né? Também a adolescência sempre estive na igreja, então tocava violino, participava da orquestra, sempre envolvido na obra do Senhor, e o Senhor foi muito bom comigo, né? Foi muito bom comigo e temos percebido que plantar tempo e também gastar tempo na obra do Senhor é algo que faz muita diferença no futuro, né? Percebo as bênçãos do Senhor em diversos aspectos na minha vida hoje, pelo que pude plantar no passado, né? Pelo que pude fazer quando era adolescente e ainda posso verificar as bênçãos que podemos colher ainda hoje, né? Ainda hoje, através daquilo que plantamos no passado. Mas foi um tempo tremendo, né? Como já disse anteriormente, o diferencial da minha vida foi com 17 anos, quando tive de fato um encontro com Deus, tive de fato experiências com Deus, né? Quando comecei a evangelizar, comecei a ter experiências no mundo espiritual, autoridade com demônios,
que é algo que marcou muito a minha vida, né? Ah, o nosso, por vezes a gente não dá tanta notoriedade com relação ao mundo espiritual, mas é muito real. E quando você está na linha de frente, ministrando pessoas, está na linha de frente, intercedendo na guerra espiritual, na batalha espiritual, a gente percebe o quão real é e o quão a gente, o quantas vezes a gente acaba negligenciando, né, esta área. A vida espiritual a gente deve tomar muito cuidado e quisera eu e creio que Deus também que todos nós pudéssemos ter autoridade, claro, através do nome de Jesus para expulsar demônios, para ser instrumento para a libertação de pessoas. Eu creio que foi um tempo muito especial que a gente teve muitas vivências nesse aspecto, né? E que com certeza moldaram o meu caráter, moldaram aquilo que sou até hoje. Então, presbítero, o senhor falou um pouco sobre quando o senhor era criança, né, quando chegou à adolescência. Agora eu queria saber na juventude, né? A gente sabe que na juventude Deus sempre nos dá, né? Tanto experiência como a gente também busca mais do Senhor. Eu queria saber o seguinte, eu queria saber um pouco, né, que o senhor contasse para nós como foi sua juventude e também contasse uma coisa que eu acredito que todos os ouvintes gostariam de saber como foi, principalmente os jovens, né? Como é que foi para o senhor, né, aquele encontro, acredito que muito especial na sua vida, com a irmã Carminha, e depois como é que foi que Deus fez para unir vocês, como foi toda aquela preparação, né, como é que Deus primeiro fez vocês se conhecer, depois conversar, depois namorar, noivar e casar. Conta para nós essa história maravilhosa aí. Meu irmão, a juventude foi um tempo bem diferenciado, né? Me lembro que aos 19 anos, depois desse processo que eu já disse na adolescência, né? O Senhor nos deu várias oportunidades para iniciar o ministério, né? Pregando a palavra do Senhor e também passando por um tempo em que podemos liderar jovens, né? Mas embora muito precoce, né? Todos os líderes, éramos 3 líderes na época, né? Todos sem namorada e não casados, né? Era o contexto da época, né? E pude servir ao Senhor nesse tempo. E é justamente um pouco após, né, esta liderança que eu conheci a minha esposa, né? Eu casei com 23 anos de idade, né? Eu casei e eu conheci a minha esposa quando eu tinha 20 anos. A, a minha esposa, nós conhecemos justamente numa EBJ, né? A EBJ foi algo muito especial para nós. Eu me lembro que este dia foi bem marcante, porque eu estava ao término de um dos períodos da EBJ e lá em 2004, né? 2004, e a minha esposa, eu estava ali ao final do culto e havia uma pessoa que estava numa cadeira de rodas e eu fui lá perto, né, jovem, né, querendo ver o poder de Deus e querendo presenciar milagres. Vi que havia uma movimentação para oração por aquela pessoa por cura e fui perto, né, ali para orar também e querendo justamente contemplar o sobrenatural de Deus. Quando olho para trás, estava a minha esposa e mais as primas dela, né? A partir daquele momento a gente começou a conversar e graças a Deus, né, começamos a namorar depois de um tempo e o Senhor foi aprovando, foi nos ajudando. A gente sempre pedia a confirmação de Deus e o Senhor utilizou de maneiras até inusitadas, métodos até mesmo inusitados para confirmar, né, o nosso relacionamento. Me lembro de um dia que estávamos brigados, já havíamos tirado a aliança, inclusive, e daí a gente estava só esperando o ônibus dela chegar para ir para minha casa.
E daqui a um pouco chegou um rapaz que estava claramente bêbado, né? E eu me lembro de ele ter falado algumas palavras para nós e ter nos ajudado naquela reconciliação, né? Perguntou se eu amava ela e vice-versa. E estranhamente um bêbado foi usado para nos reconciliar. Foi uma história bem diferente, né? Mas graças a Deus, né? Depois de 3 anos de namoro, nós casamos, né? Nós casamos, ficamos não tanto tempo noivos, né? Eu acredito que não deu um ano de noivos, mas o Senhor nos nos abençoou muito, né? E graças a Deus já estamos casados aí há cerca de 18 anos, né? Então é bênção de Deus, bênção dos céus. Maravilha, querido ouvinte, você está ouvindo aqui o presbítero Wellington contando um pouco sobre a sua vida, você que é jovem, quer saber, né, pedir a Deus uma esposa ou um esposo, olha aí, fica a dica para você, tá vendo? Maravilha, glória a Deus. E presbítero Wellington, me diga uma coisa, e a sua chamada, né? A gente conheceu um pouco sobre a sua vida, sobre como foi que Deus uniu você e sua esposa, e hoje vocês têm um filho, né? O Arthur. Mas nos conta também um pouco agora sobre a tua chamada, né? O teu, assim, a tua vida ministerial. Como é que Deus fez até você chegar ao presbitério? Conta para nós como foi essa experiência, o que é que você precisou fazer, né? Tudo que ocorrer assim para que os jovens irmãos, aqueles que têm um desejo também de seguir, né, o cargo ministerial na obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Conta para nós aí um pouco sobre essa história, né, de como você foi de cooperador ao presbitério. João, a história é bastante longa, né? Como eu disse a você, lá por 21 anos, eu iniciei a caminhada ministerial como cooperador, ainda solteiro. Posteriormente, me tornei líder de jovens, né? Durante um ano, estivemos servindo ao Senhor como líderes de jovens, mas com relação ao ministério de louvor, desde os 15 anos de idade eu faço parte, né, do ministério de louvor. Então já faz algum tempo, né, que a gente tem trilhado esse caminho ministerial, especialmente no louvor. E também, né, durante essa caminhada, pude participar durante alguns anos, né, diversos anos como líder de evangelismo, às vezes em primeiro, às vezes em segundo, sempre servindo ao Senhor naquilo que nos sempre que aquilo que foi nos colocado à mão. Mas tem algumas coisas que são importantes dentro do ministério, né? E é bom deixar claro que é muito importante a gente seguir, né, as disciplinas bíblicas, oração, o jejum, a leitura da palavra. E seguindo essas disciplinas bíblicas, é importante que a gente também esteja na escola dominical, aprenda, né? Afinal de contas, eu tenho uma frase muito legal que o pastor Arlindo diz, né? Que aquele que não se assenta para aprender também não pode ensinar. E uma das etapas importantes para ser presbítero e também de obreiro da obra do Senhor, né? Diácono, posteriormente presbítero, é o fato de você estar disponível para dar aula na escola dominical, né? Para ensinar. Mas antes de chegar a presbítero, né, que nos tornamos diáconos, o intuito mesmo era servir a Jesus, né? Independente, eu me lembro que a primeira vez que me convidaram para cuidar do estacionamento, eu jejuei, né? Eu falei, é uma tarefa tão simples, como cooperador aqui, mas eu vou jejuar, vou fazer a minha parte. Se o senhor quiser me usar, se eu puder interceder ali do estacionamento para que o culto é, vá melhor, né? Esse era o meu intuito, né? E aos poucos Deus foi abrindo as portas, nos dando, abrindo portas ministeriais, dando crescimento, até que o meu, quando fui a diácono, me lembro que quem nos indicou foi o pastor
Misael Ribeiro, né, que nos indicou o diaconato. E daí, posteriormente, uns 8 anos depois, o pastor Arlindo Santana nos indicou, né, um grande apoiador ministerial. Até hoje temos um contato muito, muito lindo, né, uma amizade muito saudável com o pastor Arlindo Santana. É uma benção, um grande apoiador que nos ajudou nesta caminhada, né, até, até nos tornarmos presbíteros da obra do Senhor. E daí, por que eu digo a importância, né, do, do obreiro tentar se especializar ou tentar mesmo ampliar, né, a sua gama de atuação no ministério, porque o presbítero tem como responsabilidade ministerial é semelhante a um pastor, né? Então o pastor tem que estar apto a ensinar, tem que ser marido de apenas uma mulher, tem que governar bem a sua casa, né? Então são coisas que a gente precisa lutar e desenvolver no decorrer do ministério para conseguir alcançar o ministério que Deus nos dá, né? Ao episcopado. A Bíblia mesmo diz que aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, né? Claro que eu sou sincero em lhe dizer que nós chegamos a essa posição episcopal, mas sempre fazendo a obra do Senhor, não visando nos aproximar de homem com interesse episcopal, pois eu entendo que quem levanta reis, quem estabelece reis e retira reis é Deus, né? É Ele que é poderoso, Ele que nos chamou para essa obra e é Ele que nos dá condição para alcançar aquilo que Ele tem para nós, não a influência humana, né? Eu sei que tem muitas pessoas que chegam a cargos ministeriais, a tantas coisas, pela proximidade com os homens, né? A influência política, e eu tento me afastar disso, porque entendo que é Deus que nos estabelece, é Deus que nos levanta, é Deus que nos capacita. Tá bom, meu irmão? Maravilha, maravilha. Meu presbítero, veja só, tem muitos ouvintes também que estão agora, né, ouvindo a Rádio IES no programa Altar com Deus, e ele não sabe o que é presbitério, ele não sabe o que é presbítero. Eu queria que o senhor definisse para nós o que é um presbítero, qual é a função dele na igreja, e já aproveitar o ensejo e já traz uma palavra para os nossos ouvintes. Então, João, deixa eu definir para você então o que é presbítero, né? No Novo Testamento, refere-se a um líder de congregações locais, com referência ao presbíteros, que vem do grego, significando ancião, senhor, e episcopos, significando supervisor, referindo-se exclusivamente ao ofício do bispo. O presbítero em si tem um papel pastoral, né? Então é uma pessoa um pouco mais experiente, eu não posso falar ancião, né? Afinal de contas, não sou um ancião ainda, mas a Bíblia descreve desta maneira, né? Que o presbítero é um ancião, é uma pessoa mais madura e apta para pastorear igrejas locais, cuidar de pessoas, né? Por isso a importância dos conselhos bíblicos a respeito do presbítero, né? De ter apenas uma mulher, né? Uma esposa, de cuidar bem dos filhos, não ser dado ao vinho, nem a bebida forte, e que administre bem o seu lar. Então, porque fazendo isso em casa, certamente fará isso também na congregação, né? Dentro do ministério. Mas é um cargo muito esperado, muito almejado. Eu confesso que não esperava, né? Como eu disse anteriormente, eu não busquei arduamente com os fins humanos, né? Pelos fins humanos, algo por influência, por
força política, nem coisa do gênero, né? Mas sim foi o Senhor que nos estabeleceu e estamos felizes por isso, né? Então, às vezes a gente imagina que a obra que a gente tem feito em Deus não está sendo reconhecida, que aquilo que a gente está fazendo em Deus não Deus não está vendo, até mesmo os homens não estão percebendo, mas a palavra de Deus deixa claro lá em Isaías que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que peleja, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Embora você não perceba o trabalhar de Deus, embora você não imagine que Deus está trabalhando ao seu favor, na hora certa as coisas acontecerão, a ascensão ministerial vai acontecer e você vai conseguir experimentar aquilo que Deus tem para você na sua vida ministerial, seja em liderança, seja fazendo a obra de Deus com poder, com graça, com manifestação de milagres, com curas. É necessário que a gente passe por esse processo. Hoje em dia a gente tem dificuldade de aceitar o processo que a gente está vivendo. A gente tem a tendência a seguir caminhos que normalmente são mais fáceis, são mais curtos, mas o fim deles não traz aprendizado. A gente tenta encontrar atalhos, mas infelizmente com os atalhos a gente não aprende, não valoriza, não é aprovado nesse processo em que estamos vivendo. Deus está trabalhando na sua vida nesse processo que você está vivendo. Deus está te moldando, Deus está te capacitando para que você valorize aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Claro que essa passagem está relacionada a, uma questão escatológica, ao final dos tempos, que não conseguimos imaginar, mas aqui na face da terra, eu creio também que o Senhor tem coisas que a gente não consegue alcançar. A nossa mente é muito limitada, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, os planos do Senhor são melhores que os nossos. Então, a mensagem que eu deixo para você: creia que Deus está trabalhando em seu favor, creia que Deus tem coisa grande para você e que o ministério que outrora Deus falou através de profeta, a sua vida vai se manifestar. Deus não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel em tudo. Ele é fiel em tudo na minha vida, na sua vida, e ele vai cumprir o plano, o propósito que tem para mim e para você. Maravilha, que palavra maravilhosa. Presbítero Hélito, o senhor nos contou que o senhor trabalha como agente de segurança socioeducativo, né, no Sense São Francisco, em Piraquara. Eu queria, meu presbítero, que o senhor nos contasse, né, como foi que Deus preparou esse momento. Eu acredito que o senhor deve ter estudado, deve ter feito um concurso, né, e aí eu queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes, né, o que ele precisa fazer, né, assim, quem quer almejar algo, conseguir algo, ele tem que estudar, né, ele tem que estudar, ele tem que correr atrás, além de fazer a obra de Deus. Né? E aí, para chegar nesse concurso, como foi essa preparação, né? Como foi chegar até este momento na sua vida? Né? E eu queria também que o senhor até nos contasse como é esse trabalho, né? Como é que é lá, né? O que Deus tem feito na sua vida naquele lugar. Eu sei que é muitas perguntas, né? Porque também a gente fica bem curioso assim para entender, né? Como é o trabalho, como é que Deus fez o presbítero chegar até lá, né? O que Deus tem feito na sua vida também, para que vidas lá também possam ouvir a palavra de Deus. Nos ajuda aí, Varão. Fala para nós aí um pouquinho. É fato, João. Já tem alguns anos, né, que eu trabalho no serviço público, né? Sou agente de segurança socioeducativo. Estou lotado na Secretaria de Justiça, na pasta do Departamento de Socioeducação, na função de agente socioeducativo.
Então, já tem cerca de 16 anos que estamos ali é, servindo ao estado do Paraná, né, no serviço público nesta função. A nossa função é, deixa eu voltar, né? Deixa eu voltar como eu cheguei ao serviço público. Então, depois que eu terminei meu segundo grau, eu fiz um cursinho pré-vestibular e com isso eu até fui aprovado em em algumas provas de vestibular. Comecei a cursar administração e acabei fazendo algumas provas de concurso público, né? Na época eu me lembro que eu fui aprovado no concurso da Sanepar, da agente comercial de campo, também no concurso da prefeitura para agente administrativo e acabei fazendo esse concurso. Esse concurso na época não era um concurso, eu não tinha pleno conhecimento da função. Na época era educador social. Eu imaginava que fosse trabalhar com resgate social, que fosse trabalhar na rua, né? E é fato que a função é bastante diferente, né? Mas eu não tinha esse conhecimento, fiz a prova, tive uma colocação razoável e o concurso foi em 2006, quando foi em 2008 assumi o concurso, mas algo que eu nunca imaginava que fosse trabalhar, né? Porque trabalhar em uma prisão é algo que eu não imaginava que um dia fosse trabalhar. Então eu fui trabalhar no Ciência São Francisco. Na época foi bastante desafiador, né? Porque não tinha vivência de periferia, não conhecia o linguajar peculiar da vida do crime. Então foi bastante difícil para mim no início. Mas com o decorrer do tempo a gente aprendeu a trabalhar e a lidar com eles, né? Adquirir o respeito deles. E durante esse tempo, né, tenho vivido alguns ciclos, né, em que nós fazemos cultos com eles, aconselhamos, por vezes fazemos intervenções orientadas por Deus com aqueles adolescentes e temos alguns testemunhos muito legais, né, a respeito. Tem um adolescente que passou por nós recentemente, por questões éticas prefiro não citar o nome dele, um adolescente muito envolvido, né, com o Comando Vermelho, e ele possuía uma em suas costas diversos homicídios, né? Se não me falha a memória, até a época que ele passou conosco, cerca de 15 homicídios nas costas. Ele era desviado da Assembleia de Deus, ele teve uma vivência, né, na Assembleia de Deus, e ele ficou na minha ala durante o período que esteve preso. Sempre me respeitou, sempre fazia o culto com ele, ministrava louvor, ele cantava, tinha uma voz muito bonita. Aconteceu de algumas vezes retirá-lo individualmente, né, para orar com ele, entregar palavras proféticas para ele. E esse jovem, para a glória de Deus, hoje está bem, está em Portugal, está servindo a Jesus, está vivendo aquilo que o Senhor tem para a vida dele e sempre que pode, ele se lembra, né, da ajuda que a gente deu para ele. Eu cito um caso, mas infelizmente essa não é a regra, né? Essa é a exceção à regra, porque a gente costuma dizer que é como enxugar gelo. É muito difícil enxugar gelo, né? Você não consegue enxugar gelo. E infelizmente a gente tem visto que o inimigo tem tragado muitas almas e muitas pessoas ali, muitos jovens têm um contexto com uma família que já foi evangélica ou até mesmo com pessoas que com uma família que esteve o tempo todo girando nesse contexto da criminalidade, onde o pai e a mãe estão presos, os irmãos deste jovem está preso, então é bastante complicado. Mas nós cremos que somente o Senhor é poderoso para mudar essas vidas, né? Quando fiz a minha tese da faculdade de teologia, né? Quando fiz a minha tese do TCC em teologia, foi justamente a respeito disso, né? Capelania prisional, um instrumento de
conversão e ressocialização, porque eu creio que, de fato, a capelania prisional, através do poder de Deus, pode mudar estas pessoas, transformar estas pessoas, trazê-las para a luz e ajudá-las para que elas possam ser instrumentos, vasos do Senhor, usados poderosamente nas mãos do Senhor. Maravilha, meu presbítero Wellington, foi um prazer imenso conversar com o senhor. O presbítero Wellington faz parte ali da Igreja Assembleia de Deus do Bacaxiri, que fica na rua Estados Unidos, 833. Você é nosso convidado, para estar lá conosco toda quarta-feira, todo domingo, cultos maravilhosos, quinta-feira, ciclo de oração. Você pode estar lá de 2 às 4 horas, é uma bênção da parte de Deus. Meu presbítero Wellington, fica à vontade, pode dar suas considerações finais. Foi um prazer muito imenso, é uma honra estar aqui com o senhor na Rádio ES Curitiba, no programa Altar com Deus. Somos muito gratos pela sua presença, mas fica à vontade, pode mandar um abraço aí para a família, fica à vontade. Quero agradecer nessa rica oportunidade que Deus nos dá e que vocês, como instrumentos de Deus, nos concederam nessa oportunidade, para falar alguma coisa do que Deus tem feito em nossas vidas. Agradecer também a você, João, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus, perseverando firme, na Rádio ES também, nosso querido irmão Danilo, servo do Senhor, que tem também trilhado esse bom caminho numa rádio que faz a diferença no segmento, das rádios via internet, Que Deus continue abençoando também. Transmito meu abraço à minha esposa, um grande abraço muito à minha esposa, meu filhinho, também aos nossos pastores, pastor Laércio Rodrigues, a sua esposa, a irmã Rosane, o pastor Arlindo, que talvez esteja escutando também, a irmã Sueli. Que Deus abençoe vocês. Agradeço muito por essa oportunidade, que Deus continue ampliando os horizontes desta rádio, continue trazendo ouvintes, trazendo patrocinadores para a manutenção desta obra tão linda, tão maravilhosa. Tá ok, meus queridos? Um grande abraço e paz do Senhor Jesus.